ele tenha um determinismo psíquico. Significa o quê? Que desde que o ser humano comece a sua evolução, desde pequenininho, ele vai conseguindo formatar a sua personalidade por volta até mais ou menos de 5 anos de idade. A partir de então, o ser humano ele vai reproduzir aquilo que ele já adquiriu naquele período. Então, a vida do adulto é bem pautada em toda aquele determinismo que já está latente dentro dele. Outras áreas da filosofia, do pensamento, melhor dizendo, sabe, como o behaviorismo, a psicologia comportamental, ela acredita que o ser humano ele é condicionado pelo meio, ou seja, é o meio que determina as suas ações. De acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua educação, ele vai responder. Então ele fica sempre ligado ao que o meio diz a ele. O nosso pensamento, mais voltado para a psicologia humanista e a psicologia transpessoal, a gente já começa a pensar de uma maneira diferenciada. A gente acredita que o ser humano ele recebe sim influência do seu inconsciente, daquilo que ele adquiriu na sua infância. Ele percebe também que o meio influencia, ele causa alguns comportamentos, mas que ele consegue ser livre apesar de tudo isso, porque ele vai conseguir estar dando uma última palavra diante de qualquer coisa. Ele sempre vai ser livre, ele vai ser o senhor de suas ações. Quando ele começa a estar olhando o universo ao seu redor, ele vai tirando algumas conclusões naquele instante. Então ele pode mudar o seu comportamento, ele pode mudar a sua atitude naquele momento que ele percebe que há outra opção melhor, há outra atitude mais adequada do que a que ele estava tendo até então. Então ele vai se tornando livre. Sartre, por exemplo, que é um grande nome do existencialismo, ele diz que o ser humano ele está condenado a ser livre. Ou seja, a partir do momento em que ele se coloca presente numa situação, ele é capaz de dar uma nova resposta. Então ele está sempre se renovando. Então a liberdade para o existencialismo, ela não está atrelada ao que ele teve, às ações que ele adquiriu. Ele está direcionado àquele momento, ou seja, naquele instante ele consegue dar uma nova solução. Ele consegue ser livre mesmo ele estando com as opções limitadas. O externo, ele traz as limitações e o ser humano consegue dar a resposta dentro da limitação. Então, por exemplo, uma pessoa é confinada a uma cela, por exemplo, sabe? Ela é presa. Ali dentro, ela continua livre, de acordo com o existencialismo, porque ele tem a liberdade de agir de uma ou de outra maneira. Dentro de uma cela, ele é livre para pensar. Ele é livre para se comportar como um louco, por exemplo, gritar e esbravejar e bater a cabeça na parede, ou ele pode simplesmente sentar e meditar. Ele pode simplesmente pegar um livro, se ele o tiver, e ler. Não tem livro? Ele pode entrar dentro dos seus pensamentos e tecer toda uma rede. E pode tecer toda uma rede de comentários. Sim? Oi? Mandela é um exemplo disso. Um exemplo que eu gosto de falar, que é um filme muito bacana, é o filme de Gengis Khan. Sabe, o filme do Gengis Khan, ele mostra mais ou menos uma situação parecida. O Gengis Khan ele tinha sido preso e ele foi colocado dentro de uma pequena gruta de mais ou menos 2 metros quadrados. Então ele ficava dentro de um cubículo com uma grade na frente, colocado no meio da população, no meio da cidade. Então as pessoas que passavam por ali, elas maltratavam, xingavam, as pessoas falavam mal dele, sabe, de alguma maneira destratavam. E ele mantinha, pelo menos no filme, o semblante de uma pessoa totalmente tranquila, sossegada, serena. E ele ficou assim durante muito tempo, até que ele foi liberto. E quando ele foi liberto, ele voltou a
conquistar. Ele voltou realmente a ser o grande conquistador que ele sempre foi. Então, dentro da limitação, você é livre. Isso serve para qualquer tipo de situação. Então você hoje fala assim, minha vida é muito limitada, porque eu ganho pouco. Mas a liberdade que você tem dentro desse ganhar pouco, confere a você o direito de usar esse pouco para algo de muito bom. Sabe? Você pode realmente usar o pouco e fazer com que aquilo se torne algo maravilhoso. Ou você tem a liberdade também de lamentar o resto da vida porque você ganha pouco. Você entra num casamento que não está dando certo. Mas meu esposo, minha esposa, ele me restringe muito, sabe? Ele me limita muito e eu não consigo estar livre para fazer nada. Você está escolhendo deixar de ser livre, porque mesmo dentro de um casamento que é muito redutor, você pode fazer com que a sua vida seja diferente. Como? Vendo qual o nível de liberdade, o grau de liberdade que você tem e agindo dentro daquilo ali. Por isso a necessidade de você sempre estar reolhando para a sua vida, para você saber até que ponto que você está exercendo a sua liberdade de uma maneira positiva. Porque livre você é, agora você pode ou não acreditar nisso. E se você não acredita nisso, você pode fazer com que a sua vida seja muito ruim. Seja uma vida precária, uma vida tensa, uma vida tristonha, deprimida, depressiva. Sabe, a escolha é sua, de o que você vai fazer com aquilo. Isso diante de qualquer situação. Jane? Então a gente precisa entender que a liberdade que o Castaneda fala é a liberdade de você se tornar um guerreiro. Diz o Castaneda que a verdadeira escolha que você tem na vida, a única liberdade real que você tem é entre ser um guerreiro ou uma pessoa comum. Se você escolhe ser uma pessoa comum, você vai viver em função do mundo, das pessoas, das circunstâncias, dos limites que você acha que tem. Se você decide ser um guerreiro, aí você realmente vai além de você mesmo e você consegue realmente fazer muito com aquilo que você tem. Se você acredita que ser um guerreiro é a sua verdadeira opção, então você faz com que a sua vida seja extremamente rica. Você vai se empoderar daquela capacidade que você tem de exercer a sua liberdade. Como? Escolhendo qual humor que você prefere. Como que você prefere estar? Você prefere estar triste? Você prefere estar satisfeito? Você prefere estar rabugento? Você prefere estar magoado? Isso é liberdade. Então o guerreiro, ele escolhe o tempo todinho qual que é a circunstância dele. A pessoa comum não, ela se deixa levar. Ela deixa que o tempo a carregue e leve para onde for. Ela permite que o seu meio, que as pessoas ao seu redor ditem as regras da sua vida. Por isso o tempo todo ele está reclamando. Ele acha que o mundo é responsável pelo que ele está fazendo. Ele sempre acha que são as pessoas que ditam as regras da vida dele. Por isso ele reclama. Porque minha família é assim. Porque o governo faz isso. Porque é o meu patrão que não me dá aquela liberdade. Porque, sabe, é o trânsito que está infernal. Então, quer dizer, ele vai ter sempre uma justificativa para que ele mantenha a sua inércia. Ele sempre vai colocar no outro a responsabilidade que deveria ser dele. Então, ser guerreiro é a verdadeira arte, é a verdadeira escolha. Porque o guerreiro, ele não tem nenhuma desculpa. Isso também é Sartre. Sartre falava, estamos sós e sem desculpas. Sabe, é uma grande frase dele, que é exatamente isso. Você imaginar que você está rodeado de pessoas, que você tem muita gente na sua vida. Você peca muito por achar isso. Porque quando você delega ao outro a responsabilidade, aí sim você se torna uma pessoa dependente e por isso solitária. E o Sartre vem combatendo isso. Ele falou, não, nós somos sós e nós estamos totalmente desamparados. Se você realmente acreditar que o outro vai te amparar, vai te proteger, vai cuidar de você, você está redondamente enganado. Então você está fadado a uma frustração ilimitada. Você vai a vida inteira sofrer por depender da opinião do outro, depender da ação do outro. Então, do lado contrário, o guerreiro, ele não depende do que o outro faz. Ele é senhor das suas ações em todos os momentos.
Então um guerreiro, ele pode ser ferido, mas ele não vai se sentir ofendido. Essa é uma escolha. Porque se ele não se ofende, ele cura a ferida e cuida da vida. Se ele se sente ofendido, ele paralisa. O que é o trauma? O trauma é isso, é a paralisação num ponto ruim da sua vida. Você sofreu algo muito grave, uma ameaça, uma violência qualquer, aí você para naquele momento e você passa a vivenciar aquela situação a todo instante. Você vai revivendo pela vida afora aquela mesma situação. Isso é falta de liberdade. Por quê? Porque você está preso a uma ideia, a uma ação, a um ato que aconteceu lá atrás na sua vida. E você vai reproduzindo isso indefinidamente. Então, não é daqui também. Pode ter certeza. E tá cheirando gás. Não é daqui não. Foi o Vinícius, mas não...